Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, no fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 163, naquele clima chateado, naquele clima que todo mundo já imaginava que podia acontecer, mas querendo ou não, estamos chateados com a história, né, Tati? Tatiana Cazorla aqui com a gente. Se tem alguém que não vive nessa terra, a pessoa não sabe ainda que o Gronkowski se aposentou, né? Sim, ai gente, eu tô bem triste. Peço desculpa se minha voz ficar embargada em algum momento. Mas, né, meu grande ídolo do Patriots aposentou e deixou saudades e bons momentos pra gente recordar e comentar aqui hoje. Pois é, Arthur, temos aqui, fizemos um podcast lá no 21 sobre o perfil do Gronk, mas não tinha como não vir falar dele de novo, né, mano? É simplesmente possível, a gente não poderia passar essa data, esse momento tão especial na história não só de Gronk, mas do New England Patriots em si. É um dos maiores ídolos da história da franquia e a gente vai destrinchar como foi sua carreira. E, claro, é uma pena perder um jogador tão significante para nós e para a torcida patriota de todo mundo. Pois é, momento especial e que requer um convidado especial. Temos de volta aqui, depois de um bom tempo, Vitor Sérgio, apresentador, comentarista lá do Esporte Interativo e torcedor dos Peitos, né, Vitor? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Ô, rapaz, uma honra estar podendo falar com Patriotas, que eu tô sempre olhando para ver notícia, para me informar e é realmente sempre uma honra, de fato. Eu costumo dizer, né, Torcedor sou mesmo do Flamengo, mas do Patriots é algo mais próximo de torcedor possível. De fato, eu gosto do time. Muita gente acha que eu torço porque começou a ganhar. Eu torço desde que era o pior time da NFL. Eu torço desde o Joe Montana do Mega Drive, que eu torço pro Patriots. Um dia eu contei essa história pro Everaldo. O Everaldo falou até numa transmissão. Aí o Paulo Antônio falou, não acredito. Eu falei, é verdade. Mas enfim... E é legal porque da última vez que eu fiz o podcast, eu não me lembro qual ano foi antes do Super Bowl contra o... Eu acho que foi antes do Super Bowl contra o Falcons ainda. Contra o Falcons, perfeito. Foi antes do Super Bowl contra o Falcons, isso aí. E a gente fez o Super Bowl meio pra baixo, tinha um negócio lá, se eu não me engano foi o ano da suspensão do Brady, né? Pô, não vai dar, o que vai ser? Vai começar 0-4, não sei o quê. E acabou que ganhou o Super Bowl, então tomara que a gente repita isso aí, só que agora sem o Gronk, e que é bem complicado, né? Pois é. Bom, programa hoje, a gente não vai falar de Patriots em si, a gente não vai falar aqui como que vai ficar sem Gronk, quem que vai substituir ele, se vai vir de draft, se não vai. Não é essa a nossa história, nossa ideia. Temos um momento aqui, uma das, talvez, quem sabe, porém, uma das últimas vezes que a gente vai ter oportunidade de falar de Gronkowski mesmo, num podcast sobre Patriots, então a gente vai aproveitar para relembrar a pessoa que esse cara foi, o jogador que ele foi, a importância que ele teve na NFL, tá? Então, assim, de novo, podcast 21 é antigão, não é muito bom, a gente não estava ainda no esquema ainda, mas vale ouvir, principalmente nesse momento, a gente falou bastante da carreira do Gronk também. E nesse programa temos aqui o Vitor Sérgio e vamos ter também alguns áudios que a gente pediu para os torcedores nos mandar relacionados ao Gronk, então vocês vão ver aparecer aí daqui a pouquinho alguns áudios da galera. Não deu pra pôr todo mundo, vocês já sabem disso, é sempre assim, sempre quando encaixa a gente põe, mas normalmente não dá pra pôr todo mundo. E teremos áudio também, já aproveitando para agradecer, do Anthony Curti, que mandou pra gente, e do JP lá do 10 Jardas também, vocês vão ouvir eles entrarem aí no meio da nossa conversa. Bom, vamos lá, vamos relembrar esse Rob Gronkowski, que tight end foi esse cara. Oi, meu nome é Guilherme e nessa homenagem ao Gronk eu vou relembrar o draft de 2010, que foi quando
eu comecei a assistir NFL e coincidentemente foi quando o Patriots draftou o Gronk. Tem para muitos torcedores aí, como o Victor falou agora há pouco aí, que tem muita gente que acha que muitas pessoas começaram a ver os Patriots porque começou a ganhar e tal. Tem muita gente que é esse caso sim, que chegou na NFL pela ascensão na TV no Brasil, chegou na NFL depois de 2010, depois que Rob Gronkowski já tinha chegado na liga, já tinha feito o seu draft, já tinha sido escolhido pelos Patriots, e não sabe ainda o que é assistir NFL, o que é assistir Patriots sem Gronkowski, vai ter que descobrir isso agora, né, meu? E esse é um dos meus casos. Eu comecei a acompanhar afinco o New England Patriots a partir de 2013. Acabei entrando no Patriotas só em 2015, mas eu vejo mesmo, torço para os Patriots desde 2013 e não sei o que é o jogo dos Pats sem aquela expectativa de Gronkowski fazer um touchdown e fazer o spike, e meu pai do lado do sofá falar: é o russo que tá fazendo touchdown, né? É o russo. O russo é ótimo. É por causa do nome. O russo é ótimo. Ô Victor, uma coisa que eu acho que destoou bastante, assim, mostrou muito de quem que era o Rob Gronkowski, esse lado dele completamente festeiro. O cara sempre sabe viver a vida, não gasta muito. A gente sabe da história de que ele não gastou dinheiro, falam que ele não gastou dinheiro de contrato dele ainda, mas sabe viver a vida, sabe fazer festa. E como que um cara desse conseguiu encaixar no modelo Bill Belichick, que é completamente contrário, completamente certinho, é muito estranho se você for pensar esses dois darem certo, esse modelo dar certo com um jogador desse, e com o Gronkowski deu certo, né, meu? Então, eu penso um pouco diferente, porque a gente tem o costume, ou o costume não, vou trocar a palavra, talvez a gente pode cair no erro de achar que alguém descontraído, alguém que é zoeiro, podemos dizer, não é profissional, né? Então acho que são duas coisas completamente diferentes. Uhum. Eu tenho certeza que alguém que não seja profissional não vai jogar com o Bill Belichick. A gente sabe disso e a gente já viu inúmeros exemplos disso. O cara não é profissional, ele vai sair. Ponto. Isso daí é fato. Então, agora, o fato dele ser um cara mais descontraído, talvez, para colocar assim em comparação com novela ou com filme, talvez ele com filmes ele tenha, ou séries, ele tenha sido o alívio cômico do vestiário do Patriots, né? Eu acredito muito nisso. Acho que você tem ali aquela o Bill obcecado, o Brady obcecado, o Robert Kraft obcecado, tudo aquilo de vencer, de fazer, de dinastia, de se manter no topo, de perder um e pensar em dois melhores. E talvez o Gronk tenha sido o alívio cômico do vestiário e talvez tenha contribuído para dar certo, né? Então, acho que pode ser um ponto importante, talvez. Eu leio muito sobre, até para poder comentar, porque acho que um jogo tem muitos aspectos, que não só o técnico, o tático, o aspecto de environment, acho que é muito importante, né? Então eu leio muito isso, muito da obra do Jackson lá no basquete e tudo, e cara, eu confio demais nisso, assim, você ter um cara que mantém isso, um cara, por exemplo, sem comparar, e acho que a comparação é ruim, porque esse cara é tido no Brasil como um jogador ruim, mas não foi, por exemplo, o Vampeta foi um bom volante, em alguns momentos ele foi muito bom, e ele trazia algo ali pro vestiário que era importante, todo mundo diz isso, e eu acho que tem um pouco disso, e que talvez por isso tenha funcionado tão bem com o Bill Belichick, com o Brady, porque eram muito obcecados e esse cara era um alívio cômico sem deixar de ser profissional. A gente não tem notícia disso, né? Dele faltar treino, dele querer esculhambar, dele dar migué, a gente não tem notícia disso. Bem pensado. E Tati, isso é uma das coisas que o Victor falou que a gente tem que falar aqui, que é essa questão, como ele disse muito bem, a diferença de curtir a vida e de ser um profissional, que a gente sempre soube que no momento que era ali sério, no momento que tinha que chegar e treinar e fazer, o Gronk era um dos que mais estavam ali fazendo, tanto é que foi capitão várias vezes, né? Sim, e eu concordo muito isso com o que o Victor falou, da questão do alívio de vestiário. Os próprios jogadores e as famílias são muito envolvidas com o Gronk. Os filhos do Brady, quando chegam, a primeira coisa que eles perguntam é: cadê o Gronkowski?
E quando eu comecei a acompanhar NFL e Patriots, foi por causa do Gronk. Cheguei mais tarde, em 2015, e logo, acho que foi o ano que teve o Cruzeiro. E eu falei, cara, como assim? O cara vai festar numa festa desse tamanho, na off-season. E fui pesquisar sobre o Rob e me admirou muito essa postura dele. Festa é festa, temporada regular é temporada regular, training camp ele participava. Então, assim, sempre soube separar muito bem. Ser aquela vida, eu brinco que a vida do Gronk fora dos campos é um eterno American Pie. Mas dentro de campo, ele sempre foi um profissional, assim, impecável. E o detalhe, esse ponto de off-season ou fora da temporada, ele é a base do esporte americano. Tanto é que, a noção, e isso falta muito ao futebol, em especial ao futebol brasileiro, por quê? Porque as pessoas acham que a folga durante a temporada é a folga, o cara pode fazer o que quiser. Não é verdade. Folga é descanso. Descanso é parte da temporada. Então, se você na tua folga mete o pé na jaca, não tem como, cara. Não tem como você chegar no dia seguinte para treinar bem. O cara faz o que quiser. E no esporte americano, a base ok, nós temos aqui 6 meses se for futebol americano, 8 meses se for NBA e beisebol. Nós temos essa temporada grande que a gente estica a corda para você e depois na off-season você faz o que você quiser, tirando as coisas lá, né? Não pode esquiar, não pode andar de moto, tudo mais, você vai, se quiser dar churrasco, se quiser ficar bêbado, você faz o que você quiser. Então essa é uma noção em que o Gronk sempre respeitou e os jogadores profissionais têm que respeitar. E só para fechar, essa coisa de corda esticada de vestiário, de foco e tudo, a gente tem um exemplo, vocês estão vendo que eu gosto de dar exemplo de outros esportes, mas o exemplo do Bernardinho com a seleção de vôlei, que era mais ou menos um estilo Bill Belichick, né? Assim, a gente tinha essa noção. E chegou uma hora que deu merda, cara. Chegou uma hora que o Ricardinho não aguentava mais, que o outro aí deu aquela confusão no PAN, o pessoal deu uma zerada na pedra e começou de novo. Então acho que precisa ter um pouco de alívio. E assim, a gente viu depois que no domingo que ele soltou a informação, que começaram a vir vários jogadores atuais que jogavam com ele agora e que já jogaram com ele, né, Arthur? Todo mundo falando muito do Rob Gronkowski fora do campo. Dentro do campo todo mundo sabe, a gente via ele ali, ele tava ali todo domingo provando pra gente a cada domingo o quão incrível ele era. Só que o fora do campo é o que a gente muitas vezes não tem muito acesso. E os caras trouxeram essa informação de que pessoa que era Rob Gronkowski, né, pra cada um ali, né, meu? Isso não pode ser deixado de ser mencionado, porque foi uma coisa que marcou a carreira de Gronkowski, essa questão fora do campo. Ele já chegou a raspar cabelo para ajudar crianças com câncer, ajudar um projeto chamado, se não me engano, One Decision, 1 Million, alguma coisa desse tipo. E como você bem mencionou, quando ele anunciou sua aposentadoria, o mundo inteiro da NFL praticamente foi homenageá-lo via Twitter, via Facebook, Instagram. E muita gente falou que mais do que a perda do jogador dentro de campo em si, é a perda que Gronkowski faz como pessoa, porque ele é um ser humano realmente muito bom e que vai fazer falta no vestiário e nos jogos também. E sobre isso que o Vitor Sérgio comentou, fazendo esse paralelo com o futebol brasileiro, eu acho perfeito para o momento e que, na minha visão, é impossível a gente ver um Gronkowski transformado na personificação de um jogador de futebol que atuou aqui no Brasil. Seria uma utopia, porque a gente está acostumado com o Neymar, com o Romário da vida, que brinca e falta aquele profissionalismo na hora de comparecer no treino e tudo mais. E quando a gente vê o Gronk, um cara completamente divertido, alto astral, brincalhão, mas que sabe que tem hora pra tudo. Tem hora pra se divertir, pra sair, pra encher a cara, mas tem hora que é aqueles 6 meses de agosto até fevereiro, que é só futebol americano. Eu tive privilégio de conhecer e passar 5 minutos com ele, e tive com outros jogadores também, e de alguns jogadores eu fui até quase cheguei ao ponto de ser maltratado por alguns jogadores, e vi a diferença no momento que eu cheguei para conversar com ele,
o tratamento que ele me deu. Ele não precisava me tratar daquele jeito. Tem a foto icônica aí que pra mim é absurda, que é de quando eu dei a bandeira do Brasil pra ele, e fiz a foto com ele. Eu não tenho foto com quase ninguém, são pouquíssimos ídolos meus que eu quis tirar foto, e ele foi um deles. E ele ainda, quando a gente tirou a foto, normalmente esses caras estão sempre na pressa, tal, ele virou pra mim e falou, não, deixa eu ver, vamos ver se ficou boa, tal. Eu falei, não, tá ótima, tipo, para, né, eu já tirei a foto. Ele, calma, vamos ver se ficou legal, se não ficar boa a gente tira outra. Que diferença, assim. E nunca vou esquecer que a primeira coisa que ele me falou, eu dei a mão pra ele, o assessor falou, ele é do Brasil, ele virou pra mim e falou, e as meninas lá, hein? Foi a primeira coisa que ele me falou, tipo, antes de dar oi, antes de dar qualquer coisa, foi perguntar das meninas do Brasil. Então, assim, tinha que pôr nesse programa aqui. Foi um orgulho pra mim poder passar esses 5 minutinhos com ele, e descobrir nesses 5 minutinhos por que todo mundo tá falando disso, de Rob Gronkowski, dessa pessoa que ele é. Deitado com a minha noiva, quando eu recebi a notícia, minha reação foi gritar, não. Ela, sem entender, aconteceu alguma coisa, né? Você leu alguma coisa de ruim? Aí eu expliquei, ela falou que eu era maluco, mas todo patriota sabe o sentimento que foi ver um dos maiores jogadores da história dos Patriots se aposentar. Temos que falar de Rob Gronkowski dentro de campo, que era um absurdo, né, meu? Eu gosto de dar eu sempre falo isso, que quando eu trago alguém pra NFL, o que eu ouço muito é as pessoas falarem, esses caras parecem robô, porque os caras são fortes, são rápidos, e normalmente ou você é forte ou você é rápido, e na NFL os caras conseguem ser. E pra mim, a personificação desse robô da NFL é o Gronkowski, porque ele conseguia fazer de tudo, né, cara? É verdade, por isso que a gente fala. Aliás, ele terminou a carreira de fato como um robô, porque era tanta proteção, era tanta coisa que parecia que ele era um robô. A gente fala assim, eu não sei quem foi que falou isso, acho que foi o Pedro Pinto, né, que era comentarista do Esporte Interativo, da NFL no Esporte Interativo, e ele falou que ele fez a terceira revolução dos tight ends, né, porque aí de fato ele é um bloqueador exímio, ele é um ótimo recebedor, ele é um cara bom de rota, ele tem velocidade incrível pro tamanho dele, pro peso que ele tem. Então, e é um cara que perdeu, se eu não me engano, 30 jogos por lesão ao longo de 9 temporadas. Então, na verdade, são 9 temporadas, 30 jogos, considerando que 2 temporadas dão 32, ele praticamente perdeu 2 temporadas das 9 que ele jogou por lesão. E mesmo assim continuava conseguindo fazer essas coisas, né? Então de fato era um jogador que condicionava demais o jogo, né? Então não tem muito como a gente falar assim da capacidade dele, de quanto ele modificou a NFL, de quanto ele influenciou no jogo do Patriots, de quanto ele alongou o sucesso da carreira do Brady. Então, assim, é muita coisa pra gente falar, porque de fato é um jogador único, né? A gente não sei quanto tempo a gente vai demorar para ver um jogador que possa fazer tantas coisas quanto, assim, no mesmo nível quanto o Gronk fazia. Fala galera, aqui é o JP. Vamos falar de Gronk. Gronk é importante, é uma figura relevante para mim, pessoalmente, porque ele entra na liga no mesmo ano que eu começo o 10 jardas, ou seja, ele sempre esteve nos assuntos, né, da nossa vida na NFL. E é um jogador que tem várias características que vão colocá-los para sempre na nossa memória. Ele ultrapassa essa barreira do reconhecimento facial, né, que é difícil na NFL. Ele é conhecido por Gronk, né, não é uma coisa comum também. E ele estabelece novos padrões para a posição de tight end. A gente pode dizer que ele talvez seja o tight end mais talentoso de todos os tempos, por ser completo, né, por conseguir fazer de tudo. Eu não vou dizer que ele mudou o jeito de jogar da posição, não é isso, mas ele mudou o que a gente espera dos jogadores, né, por essa questão de avançar com a bola nas mãos, né, isso não era comum para tight ends. A gente tem grandes tight ends na história, como o Tony Gonzalez, por exemplo, que era um grande recebedor, né, o Gronk adicionou
essa nuance para o jogo, né? E tornou aquelas jogadas memoráveis de carregar não sei quantos defensores com ele para as jardas extras. Vai fazer muita falta para a gente, para os Patriots e para a NFL. Tinha uma coisa que eu acho, né? Às vezes fica falando no passado, parece que o cara morreu, né? Até estranho. O que eu acho, pra mim, o que era incrível é que, como o Victor lembrou, recebia muito bem, bloqueava muito bem. A gente viu nesse último ano, onde ele já não estava rendendo tanto mais como recebedor, a importância que ele foi de bloqueador, mas também o quanto ele transformava o jogo como nele. Ele era o centro do jogo que ele estava. Você tinha que se montar inteiro, a defesa tinha que se montar inteira por causa do Gronkowski que está em campo, né? Sim, até no statement do McDaniels ele fala que sempre que o Gronk estava em campo, ele tinha a chance, ele via a chance do Patriots vencer quando o Gronk estava ali. E assim, 3 jogos, na verdade, isso é muito marcante para mim, é na final de conferência contra o Broncos, que infelizmente o Patriots perdeu, mas é aquela constante, assim, Tom Brady e Gronkowski. First down, eles converteram uma 4ª para 10 e depois touchdown. Isso em 2016 contra os Steelers e no Super Bowl 52 que a gente perdeu. Mas é muito isso. O Gronk dificultava, conseguia vencer marcação dupla, cobertura tripla. Quando os caras achavam que ele tinha caído, ele levantava e saía correndo. Então, assim, é até injusto, eu acho, meio a gente tentar fazer comparação com outros tight ends quando se tem Gronkowski, porque é vantagem corporal, a envergadura dele é enorme, ele é enorme, tem velocidade apesar do peso, então, assim, pra mim é incomparável. Arthur, não tinha o que fazer, né, com o Gronkowski, pra quem era do outro lado. Colocava um safety, dava problema. Colocava um corner, saía corrida, ele bloqueava o cara. Colocava um linebacker, ele era mais rápido que o linebacker. Acho que foi um dos maiores terrores de defensores dos últimos anos aí, que não tinha o que fazer, né, cara? Era um desespero de como parar esse cara, né? Era um mismatch absoluto. Eu até acho que quem viu aquele Do Your Job, que foi retratando o Super Bowl contra o Seattle Seahawks, o Super Bowl 49, Seattle deu um vacilo em uma jogada de colocar um linebacker mais baixo para marcar Gronk. O Brady observou, touchdown. Então, assim, um erro já era fatal com o Gronkowski. Eu costumo falar que existia sim no ataque patriota, não tanto em 2018, mas nos anos anteriores, a chamada Gronk independência. Era um ataque dos Patriots com o Gronk em campo e outro ataque completamente diferente sem ele. Porque apesar de não estar recebendo passe, Gronk estava atraindo olhares dos safeties, atraindo olhares dos linebackers, desviando a marcação. Então, assim, quando ele se lesionava, era uma facada no peito do torcedor patriota. Você tem lá sempre você tem dupla marcação e tinha mais um na cobertura. A última recepção dele lá no Super Bowl contra o Rams agora, aquela recepção lá que botou tudo na cara do gol lá, você vê, tem 2 em cima dele e tem o safety de olho também. Então, tem um terceiro ali. Tem um terceiro. É uma unidade inteira, praticamente, olhando ele. Então, por isso que eu falei a palavra condicionar. Ele condicionava muito o jogo. Condicionava demais e supria. E a presença dele, mesmo que não fosse para receber, ela, por muitas temporadas aí, ela fez com que o segundo wide receiver do Patriots, que sempre foi, que há muito tempo não é um segundo wide receiver assim muito bom, né? Você teve Hogan, você tem o Hogan aí, você teve alguns aí que não eram tão bons assim. O LaFell se criou, o próprio Dorsett conseguiu contribuir agora. Então você tem aí por quê? Porque você tem ele condicionando a unidade de defesa dos outros, do time adversário. Fazia a vida do resto do ataque muito mais fácil, né? É verdade. A gente só tem a agradecer, né, por tudo que a gente viu ele fazer dentro de campo e lamentar a aposentadoria, né? O ser humano é assim, ninguém é eterno. Só tem a agradecer por ter visto o cara jogar. Agora, Victor, temos que entrar nesse assunto, não tem como, que é o que tá todo mundo falando. Pra você,
é o melhor tight end da história? Eu sei que é sempre muito complicado de falar isso, é aquelas perguntas que ninguém quer responder, mas assim, pelo menos na era moderna ali, como você vê o Gronkowski na história da NFL? Então, eu vivo de dar minha opinião, né, basicamente, então eu sou muito criterioso com ela. Eu não tenho elementos para cravar que ele é o maior da história, meu conhecimento da NFL não é extenso assim, por isso eu vou usar aqui a ajuda dos universitários, né? Tá. Dos que eu vi, se você for pegar aí Antônio Gates, que era espetacular, o Tony Gonzalez, que é espetacular também, dos que eu vi, para mim ele é o melhor. E aí eu fico com a opinião de um colegiado que a gente tem ainda, um grupo de NFL lá da galera do Esporte Interativo. E aí você tem ali o Rafão, o PP, o Marcelo Ferrantini e o Guilherme Beltrão, que é produtor. Vocês devem... Não precisa de mais nada. Que equipe! Todos eles acham que ele é o melhor. Alguns deles têm dúvida se ele é o maior. Se ele é o cara que, né, assim, se você fizer o combo de tudo, de mudar a posição, de ter números bons e tudo, alguns acham que é o Tony Gonzalez, se eu não me engano, acha que é o Tony Gonzalez, e se eu não me engano o PP também, mas enfim, mas o melhor, esses 4 caras disseram que ele é de fato o melhor de todos os tempos. Não dá pra gente ir antes, né, antes de Tony Gonzalez, que a posição era outra, completamente diferente, né, então... acho que nem vale a pena a gente ir lá atrás, porque não... era quase outro esporte pro tight end, né? Era quase outra coisa pro tight end. Então, acho que é, mas repito, eu não tenho elementos para cravar meu conhecimento de NFL, não é assim para eu poder cravar isso, como eu tenho, assim, tenho segurança para cravar alguma coisa no futebol, mas acho que dos que eu vi, de fato, foi o melhor, e foi pelo que a gente explicou de condicionar o ataque com ou sem bola, da diferença que era o Patriots quando ele não estava, né, o que tinha que se desdobrar o time quando ele, por acaso, não ia jogar. Então acho que por isso tudo é assim. Pra mim, Arthur, uma coisa que a gente já falou aqui, pra mim que entra nesse fator do melhor da história, é complicado você ouvir um podcast de fã-clube dos Patriots e a gente falar sobre Gronkowski ser o melhor da história, não, né? Quase que marmelada o negócio. Mas pra mim o que entra nessa história toda, igual o Victor falou aí, provavelmente os 3 nomes aí é o Gonzalez, o Gates e o Gronk. Pra mim o que entra nessa história toda, o fator principal é o bloqueio, Arthur. É bloquear e é receber. Pra mim ele explicou o que é ser tight end, o que se espera de um tight end. Depois de Gronkowski, você espera isso de um tight end toda vez que você põe ele em campo, sabe? Sim, ele pegou todos os recursos que o tight end deveria ter e entregou isso em campo, diferentemente do Tony Gonzalez e do Antônio Gates, sem querer desmerecê-los, óbvio, mas o Gronk tinha esse fator a mais, que era a questão dos bloqueios. E nessa discussão de maior ou melhor da história, eu acho que Gronk tem uma situação meio que inversa de Brady. É indiscutível que Tom Brady é o maior quarterback de todos os tempos, mas ainda tem algumas pessoas existentes que falam que ele pode não ser o melhor, o mais habilidoso e tudo mais. Com o Gronk eu acho que é o contrário. É indiscutível que ele é o melhor de todos os tempos, mas só que para ser maior tight end ainda há aquele debate por conta da longevidade, já que ele se aposentou com apenas 29 anos. Tati, nessa questão de qual palavra usar, maior, melhor, para mim tem uma que é indiscutível, que é o mais importante. Dos tight ends, para mim o Gronkowski mudou também a visão das pessoas para a posição. Não acho que... Assim, eu gosto sempre de falar que, por exemplo... Eu sempre dou exemplo nas coisas assim. Uma coisa sou eu olhando, tipo, o Felipe que consome futebol americano 24 horas por dia, sabendo de uma coisa. Outra coisa é a minha esposa, que assiste lá de vez em quando, que, gosta quando ganha, quando perde não tá nem aí. Só que, nesse caso... Na visão dela, ela tem a camiseta do Gronkowski dela aqui, ela sabe o que o Gronkowski tem que fazer, que ele bloqueia, que ele recebe passe, que ele é absurdo. Então, assim, na importância, eu acho que ele trouxe a visão do jogador tight end pra muita gente que não é o Felipe que consome futebol americano o dia inteiro, sabe?
Sim, eu concordo demais com você, com a questão da importância. Concordo muito com o que vocês dois disseram da questão de mostrar o que é um tight end, o que é realmente ter essa função de sair como recebedor em um lance e no outro ficar para fazer bloqueios. E complementando esse exemplo que você deu da sua esposa, o Gronk foi a primeira pessoa que me chamou a atenção num jogo. Eu já tinha assistido Packers, Cardinals, Texans, Chiefs, e nenhum jogador tinha me saltado aos olhos. Mas quando eu vi o Gronkowski, eu falei, cara, qual que é a posição desse jogador? O que ele faz? Por que ele é tão grande? Por que ele consegue fugir da marcação de duas pessoas? Por que ele consegue subir mais alto que o corpo do cara que tá marcando ele para receber a bola? Então era um jogador que você, como espectador de final de semana, ou como nós que acompanhamos a liga do kickoff ao Super Bowl, que chama a atenção, que salta aos olhos e gera aquela curiosidade. E, querendo ou não, todo mundo sabe quem é o 87 do Patriots. Pode não saber de nome, mas sabe que o 87 era muito importante no jogo do New England Patriots. E tem um negócio, Tati, que pra mim o Gronk conseguiu, que é quase impossível, principalmente se tratando de Patriots, que é outras torcidas gostarem dele. A gente sabe desse negócio que todo mundo odeia os Patriots, que nego não fala que o Brady é bom, não é nem porque não acha, porque não pode falar, porque não é torcedor dos Brady, nem pode falar que se o outro ouvir, bate no cara, dá tapa na boca, igual vó quando você fala palavrão. Aí você tem um cara dentro dos Patriots, dentro dessa dinastia, um dos principais caras que fez isso tudo acontecer e que, cara, aonde você pegar, não interessa o torcedor que ele seja, de qual time ele seja, ele gosta de Rob Gronkowski, né? Sim, tem, lógico que tem os pontinhos fora da curva, os implicantes, mas é assim, a maioria mesmo, até falha minha que não salvei o tweet, mas logo no domingo, depois que ele anunciou que não ia jogar mais, um jogador do Jets fez um tweet homenageando ele, falando que foi um prazer marcá-lo durante todos os jogos que eles jogaram juntos. Eu falei, cara, como assim? O Gronk te destruía toda a partida e você ainda tá agradecendo, falando que foi um prazer jogar com ele. Então é um cara assim, muito, 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 muito querido. A gente vê também questão de jogadores que estiveram nos Patriots e não estão mais. O Chris Long, um exemplo, fez um post super bacana no Instagram pro Gronk. Ah, cara, o Gronk é demais. Eu sou muito fã. Ele é aquele cara boa praça. E você não vê ninguém falando dele, ninguém reclamando dele. Eu acho isso muito sensacional. Fala, pessoal que tá ouvindo o podcast do Patriotas, Antônio Curti aqui. Pra mim, como eu disse algumas vezes no Twitter, devo falar também nessa sexta no ESPN League, pra mim ele se aposenta como o melhor terreno da história. E é até bom que ele tenha se aposentado, né? Porque ele deixa um legado positivo, né? O Gronkowski se aposenta no auge e se aposenta no momento que ele sente que o corpo não aguenta mais. Na temporada de 2018 a gente viu, o pessoal que tá ouvindo com certeza notou, ele perdeu jogos, ele não foi o mesmo, em várias estatísticas ele teve as piores marcas da carreira e não dava mais, né? O corpo não aguentava mais, mas fato é que ele se aposenta como o melhor talento da história e com momentos decisivos, né? A gente teve aquela campanha formidável contra os Steelers em 2017, a gente teve também contra os Steelers no kickoff de 2015, que ele é alinhado como wide receiver, como split end, e destrói a secundária dos Steelers. Eu acho que esse é um momento muito marcante, porque você está alinhando um wide receiver um tight end como o wide receiver mais espaçado, teoricamente não era para dar certo e dava certo. Muita gente vai falar das estatísticas, mas pelo tape que a gente assistia, pela câmera alto nível, você via como ele era engajado nos bloqueios. A gente viu isso nos playoffs dessa temporada, mesmo que ele não fosse um impacto tão grande como recebedor, ele estava impactando ainda no jogo terrestre. Ele e o Devlin foram de fundamental ajuda nessa caminhada dos Patriots para o 6º título. O Gronkowski se aposenta com 79 touchdowns, a melhor marca da NFL desde 2010, ano que ele entrou na liga. Se aposenta com a melhor marca de touchdowns por jogo para um tight end, se aposenta com a melhor marca de touchdowns por um tight end em pós-temporada. Só o Jerry Rice pode ser considerado um recebedor melhor em pós-temporada. Ele era o wide receiver. Aliás, falando nisso, o Gronkowski tem 30 quilos a mais e tem mais jardas por recepção que o Jerry Rice. A grande comparação, claro, com o Tony Gonzalez é uma discussão que não tem lado certo, lado errado. O meu lado é o Gronkowski, acredito que do ouvinte também. Só para ter ideia, ambos têm
4 temporadas para 1.000 jardas, só que o Gonzalez jogou 7 anos a mais, né? Então é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês e um beijo carinhoso. Arthur, você é o dono do texto de aposentar a camisa. Dê aí, explica um pouquinho mais. Eu sei que você já escreveu ali, mas não tem como, né, cara? Você ligar a televisão e ter um outro 87 lá. Eu acho que tinha que parar os 87 de todos os times, se bobear. Realmente não tem como, ia ser a mesma coisa, ia ser até estranho pra gente, torcedor, e acredito que pro próprio Brady também, ver outra pessoa utilizando a camisa 87, mas como o VSR mencionou, os Patriots são muito criteriosos, muito, até porque daquela geração que ganhou 3 Super Bowls no início do século, nenhum jogador teve a camisa aposentada. Ted Bruschi não teve, Willie McGinnis não teve, Ty Law não teve, o próprio Vince Wilfork não teve. Então, assim, Gronk seria o fato inédito de ser o primeiro jogador do século na história dos Patriots a ter a camisa aposentada. Eu acho que isso deva acontecer, mas eu não ficaria surpreso caso não acontecesse, porque realmente os Patriots são um pouquinho chatos nessa situação. A gente sabe que ele tem um pouco de critério. Eu acho que por tudo isso que a gente falou no podcast, por ter sido vencedor, são 3 Super Bowls, né? Então, são vários prêmios, são números absurdos, se você considerar a proporcionalidade, né? 79 touchdowns, como a gente falou aqui no programa, são 79 touchdowns em 7 temporadas úteis, podemos dizer assim, né? Considerando os destaques. Pela personificação do que por exemplo, o pai do aí, que é o achar o russo. Você olhava 87, você, né, a camisa branca 87, você identificava. Então eu acho que é justo aposentar, cara. Eu acho que é um nome que marca a história da franquia. Então eu acho que deveria aposentar. Mas eu não sei se vai aposentar, porque o Patriots é bem criterioso com camisa aposentada. Mas se dependesse de mim, eu aposentaria. O botão tá aqui na minha frente, é para bater aposento. Eu esmurrava para aposentar, mas não sei o que o Robert Kraft vai fazer lá. Spike. Fazer um spike no botão, né? É verdade. Tati, são 7 camisas aposentadas. 8 a gente já pode falar, porque a 12 nunca mais ninguém vai usar. Já pode pôr na lista ali. E a 41 também. 41 por quê? Cyrus Jones. Para! Vai cagar, Arthur. Eu tô no maior pensamento aqui, o cara me manda um Cyrus Jones nesse podcast de homenagem do Gronkowski. Pelo amor de Deus. Tá precisando tirar férias mesmo. Tati, como que será que vai ficar a torcida com o Robert Kraft se não acontecer esse 87 aposentado? Como o Arthur falou, o Victor falou também, esse critério forte dos Patriots. Acho que a torcida não vai ficar muito feliz, não, hein? Não, então, assim, eu tenho implicância com quem vai vestir a 80, gente. Porque, assim, Amendola forever. Imagina 87. Eu também acho que não será. Porém, queria muito, eu acho que seria o maior agradecimento dos Patriots por tudo que o Gronk fez e representou nesses 9 anos. Eu acho que não tem ninguém para vestir essa camisa de novo, ninguém vai representar a altura. Assim, muito em definitiva, a gente não sabe, né? Porque vai que vem um tight end tão bom quanto o Gronk. Mas é impossível. Usa 86. Eu uso 88 do Bennett, uso 83 do Allen, a que quiser, mas deixa a 87 quietinha ali. Eu acho que pelo menos um tempinho assim, não usa ela não, gente. Vamos lembrar pra sempre do Gronk dentro ali dela, branquinha, 87, bonitinho. Ai, nossa, que dor no meu coração. E complementando isso que Tati falou, de não aposentar, mas também não usar. Então, tem esse caso aí também. Seria muito estranho, né? Você ser contratado, chega lá, os caras perguntam que número você quer, você fala 87. Pô. Sim, até assim, eu tenho uma implicância com o Joey Bosa do Chargers, porque quando ele foi draftado, ele escolheu a 99.
por menção ao J.J. Watt. Eu, cara, como assim você chegou agora, quer sentar na janela, usar a 99 pra falar que você é igual ao J.J. Watt? Imagina um cara chegando no Patriots e querendo usar 87. Muito ousado. Então, por um tempo aí, não vai precisar nem aposentar. Ninguém vai ter cara de pau de pedir. Vamos ver mais pra frente, né? A história que eu tenho com o Gronk é... Eu tava assistindo... Sempre é assim, né? Você tá assistindo um jogo dos Patriots que os Patriots estavam perdendo, e você sabe que você tem Gronk, Edman e Brady no banco. No último quarto, o Gronk fez uma recepção de quase 30 jardas. Foi incrível. Eu só acompanhava a NFL, aquela sensação de que não existe no futebol, que as coisas já estão garantidas com 15, 20 minutos de jogo. E ali, dentro de 1 minuto, 2 minutos, mudou completamente. E essa capacidade deles de mudarem qualquer cenário foi o que fez eu torcer para os Patriots e adorar o Gronk e tudo que envolva futebol americano. Eu sou fã demais desse cara. 87 para sempre. Bom, para futuro do Sr. Rob, muita gente fala muita coisa. Fala assim, filme, fala assim no WWE já faz um bom tempo, que é o wrestling lá de mentira lá, que como um amigo meu canadense fala, é novela pra homem. Desculpa se você gosta, mas eu concordo pra caramba com ele. Mas assim, inclusive, ficou um burburinho aí nesses últimos dias, na segunda-feira principalmente, porque o Gronk avisa no domingo à noite, e na segunda teve o Monday Night Raw, que é um dos eventos aí do WWE, que foi em Boston. Então muita gente estava achando que ele avisou no domingo, porque ele já ia aparecer na segunda-feira lá no Monday Night Raw em Boston, já fazendo alguma coisa. Confesso que eu parei para assistir, mesmo sem gostar, para ver se ele ia aparecer ou não, e não apareceu. Arthur, combina, né? Vamos falar a verdade? Aquela história toda, aquela fantasia toda que eles fazem, o Gronk combina demais com aquele negócio, né, meu? Sim, é a cara dele e parece que, não sei se ele vai firmar nenhum contrato, mas aparições ele deve continuar fazendo e intensificar agora que está aposentado. Na época de Patriots mesmo, o Gronk fez algumas aparições no WWE e agora deve amplificá-las. Só que também tem outras opções para ele, porque como é um jogador muito midiático, várias empresas devem procurá-lo. E também se indica aí que Hollywood pode ser um caminho para Gronk. Tati, a gente viu a Ronda Rousey, que nem tem todo esse carisma, se dá bem nessa história. É só se o Gronk não quiser, né? Sim, cara, eu lembro de assistir as propagandas dele cantando do Dunkin' Donuts repetidas vezes, só pra eu morrer de rir, porque ele é muito, muito engraçado, ele é muito desengonçado e muito engraçado. Então, Hollywood seria uma boa opção. Prefiro do que WWE. Não gosto de WWE, acho bobo. Mas... bobo. Mas o filme, ele já fez, né, participações em alguns filmes e, cara, é muito a cara do Gronk isso. Tanto o WWE quanto o filme ele já apareceu e, como o Arthur falou muito bem aí, só deve intensificar. Acho que a questão dos filmes, acho que até com participação e tal, é quase certeza, né? A questão toda agora é esse WWE mesmo, se ele vai, por exemplo, entrar nessa história de... Porque assim, fecharam um contrato com o WWE... não é só ir lá e fazer uma participação no filme e sair. Se ele quiser realmente virar um dos astros dos caras, ele vai ter que ter aí como eu vou dizer, treinamento, ele vai ter que se entrar mais na história do que simplesmente fazer participações. Vamos ver. Pelo que ele falou, ele quer curtir a vida agora, quer aproveitar. Se já curtia antes, imagina agora. E aí vamos ver o que vai acontecer com o nosso Roberto Gronkowski. Assim, a gente queria fazer esse programa, não queria falar de Patriots mesmo, a gente queria vir aqui falar de Gronk, de celebrar o que esse cara fez, de novo, tanto dentro quanto fora de campo, que foi inacreditável. Agradeço todo mundo que mandou as mensagens, o JP,
ao Anthony Curti, a vocês dois que estão aqui com a gente. E ao Vitor Sérgio também, claro, que tá aqui com a gente. Obrigado, Vitor, mais uma vez tá aqui com a gente. Eu sei que seu tempo é corrido aí, que você tem muita coisa pra fazer, mas é bom ter você aqui, torcedor dos Patriots, com uma visão diferente, trazendo visão de outros esportes, como você falou. Obrigado mais uma vez pela presença, cara. Obrigado mesmo pelo convite, cara. Sempre que quiser, é só ligar. Como falei, meu conhecimento de NFL não é tão extenso igual o de vocês, mas estou sempre lendo do Patriots, estou sempre, até pelo site de vocês mesmo, pelo trabalho que vocês fazem, então fico lá olhando o draft, olhando o free agent, aí fiquei lá na expectativa se o Trent Brown ia sair, não ia sair, tudo, mas então ficava olhando lá e vamos torcer para, mais uma vez, para virar igual o Galvão Bueno falava do futebol, né? Futebol é aquele jogo de 11 caras, de 22 caras correndo atrás de uma bola e no final ganha a Alemanha. Vamos torcer para que continue assim. Futebol é a mesma coisa de 2 times de 11 de um lado, que a bola voa, vem para cá, vem para lá e no final ganha o Patriots. Vamos torcer para que continue assim. Tatinha, Arthur, obrigado mais uma vez e a gente volta a qualquer momento, né? É isso, ouvinte patriota. Muito grato de poder participar desse programa tão especial, inédito no nosso canal também, no nosso projeto. E só me dói que novos episódios de aposentadoria devem estar vindo e talvez não, vai ser mais doloroso. Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pro ouvinte que chegou até aqui. Um programa triste, porém muito feliz, porque só temos coisas boas pra falar de Gronk. Valeu, galera. Abraço. Arthur, boas férias. Valeu, pessoal. Vou aproveitar as férias aí. Falou, galera. And the way that they play as a team, and will always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense